Do YouTube, bom dia, boa tarde, né? Boa noite, dependendo do horário que você estiver então acessando esse vídeo. Turma, eu estou fazendo hoje um vídeo, ele é um estudo particular, né? E estou postando ele, e esse vídeo, na verdade, ele é para estudo particular, mas eu acho o assunto dele bem interessante, então eu estou postando ele, tá? E já avisando desde já que é um vídeo com visão acadêmica, ok? Então, a apresentação, eu sou Denilson Barbosa, professor de História. Vem comigo então. O assunto que está sendo abordado nesse vídeo é sociedade ágrafa. O que é na verdade sociedade ágrafa? Sociedade ágrafa é a sociedade, é a história que vem antes da história escrita, né? Que você consegue através de fósseis, dos fósseis biológicos, dos fósseis geológicos, né? Então é sobre esse assunto que nós vamos estar falando hoje, né? Bom, gente, nós estamos falando hoje então sobre a criação humana, que vem desde a evolução humana, que vem desde a criação, né, até então aos primórdios da história escrita, que data em média de 4.000 anos antes de Cristo. Beleza, então? Bom, a religião, ela trabalha com a criação, são criacionismo. Mas como nós estamos falando de ciência, nós vamos trabalhar com a evolucionistas, né, ou a evolução humana, que é uma coisa bem interessante de estar se falando, né? Porque muitas pessoas acreditam que o ser humano é descendente de macaco. Na verdade, não é descendente de macaco. O ser humano é descendente de ser humano, né? A única diferença é que era um ser humano primitivo, né, que houve então a evolução para chegar na posição que nós encontramos hoje, mas é ser humano primitivo, que houve então a evolução durante esses 3.500.000 anos para chegar até onde nós chegamos hoje, né? Começou então com o Australopiteco na África, né? No continente africano ali, porque ali era o continente africano, ele era apenas uma planície, então era bem arborizada, né? Tinha as árvores, muitas árvores e árvores grandes, né? E o Australopiteco, sendo o primeiro dos primatas, o primeiro, né, hominídeo, ele ele ficava em cima de árvores. Por quê? Porque ele também, igual aos outros animais, ele era presa, né? Ele era presa também. E ele vivia em cima de árvores e comia de sementes, folhas, folhas, casca de árvore. Então ele conseguia sobreviver dessa forma. Com o passar dos milênios, ele foi agregando a dieta dele também a carne, mas só que a carne na dieta do Australopiteco era em forma de carniça, porque ele não tinha aspecto nenhum de caçador. Os dentes dele não era para caçar, não tinha garra, não tinha nada, ele não era caçador. Mas ele comia o resto que as outras feras deixavam, que as feras deixavam, né? Então o resto era carniça, ele se alimentava disso. Mas só que como ele também ele era presa também, ele automaticamente, quando ele ia atrás dessas carniças, ali então ele também era predado. Então ele tinha que chegar nas carniças, pegar aquilo que ele pudesse pegar e correr para o lugar de segurança dele, né? E muitas das vezes ali ele conseguia levar apenas restos, tipo pedaços de ossos, né? Pedaços de ossos e couro, e era o que ele conseguia, né? Com o passar dos anos, dos milênios, a maneira como ele conseguiu tirar o tutano de dentro dos ossos era usando uma pedra. Então ele batendo aquela pedra naqueles ossos até que ele conseguiu quebrar, né? Quebrava aqueles ossos. Então, através dessa ingestão desse tutano que está dentro dos ossos dos animais, então a massa cefálica dele começou a desenvolver mais.
quanto mais a massa cefálica dele aumentava, né, maior a condição dele como ser humano e já ia se achegando. Mas ele ainda era um australopiteco, ele era o primeiro, né, o primário ainda, o primeiro de tudo. E ele continuou então com essa dieta, né, de tutano dos ossos, né, mais a carne que ele conseguia capturar também. Então, dessa forma, o cérebro dele começou então a estar se desenvolvendo, foi se desenvolvendo. No bater as pedras ali na beira naqueles ossos, acredita-se que uma daquelas pedras deve ter quebrado, porque quando ela quebrou, ela fez um corte. Daquele corte ali foi a primeira machadinha de mão que foi feito. Ela era uma pedra que cabia na mão certinho, né? E um dos lados dela tinha uma lâmina, mas uma lâmina feita de pedra, que ele usava então para rapar o couro, ou para rapar a carne do couro, rapar a carne dos ossos, e era usado também para poder quebrar os ossos e estar comendo o tutano do interior dos ossos, né? Acredita-se também que ali já é a primeira arma que ele utilizou também, né? Não é fato consumado, mas acredita-se, né, dentro das teorias. Bom, e com isso aí ele foi se desenvolvendo, o australopiteco. Juntamente nessa mesma época, nesse mesmo tempo, ali na África, aconteceu no caso a placa africana e a placa sul-americana, elas se colidiram. Houve uma colisão entre a placa africana e a placa sul-americana. Elas se colidiram. Conforme elas se colidiram, o único lugar que elas tinham, porque são placas tectônicas gigantescas, né? Mas só que elas são muito fortes mesmo. Então, uma contra a outra, ela não tem lugar para ir, né? O único lugar que ela conseguiu ir é para cima, né? Foi aonde for formado as cordilheiras, né? Que nós chamamos a cordilheiras de Atlas, né? A cordilheira de Atlas. A cordilheira de Atlas, a parte maior, assim, a mais altas dela, né? Vai até 4.167 metros de altura, né? Isso, a parte mais alta. Tem algumas delas que chegam a 3.000 metros, outras chegam a 2.000 metros, né? Algumas vêm até 1.000 metros de altura, né? Que já são as partes. Mas a parte maior dela chega a 4.167 metros de altura, né? Essa cordilheira, né, que foi formada então por essa placa africana e a sul-americana, ela vai desde Marrocos, né? Passa por trás ali por Argélia e vai até Tunísia. Ela tem a dimensão dela é de 2.400 quilômetros. Então, o que aconteceu com essas cordilheiras? Essa cordilheira, ela fica ali do lado de Portugal, entre Portugal e Espanha, aquela região ali, né? Então, ela barrou aquela corrente de ar que vinha, né? O ar úmido que vinha, então, dali da Europa, entrando para a África, né? Então, quando levantou então essa placa, essa cordilheira, né, a cordilheira do Atlas, ela barrou aquele ar umedecido que vinha dali. E aquelas grandes árvores que tinha então na África foram acabando, e ela deu essas árvores deram lugar então às savanas, né? E as savanas era grama baixa, né, para grandes animais, porém era alta para o ser humano, né, ainda mais andando na posição como um animal quadrúpede anda, né? E ele necessitava então de ficar em pé, por quê? Para se proteger das grandes feras, né? Tipo as grandes feras da época, né? Então ele passou a andar em pé para poder estar olhando mais longe, para poder estar se protegendo, né? Então nessa hora, que por isso aí já passou então milhões de anos até chegar nessa posição, né? Então quando ele conseguiu fazer isso, então ele muda a sua posição, né, vertebral, né? Ele passa a ser erectus, né? O Homo erectus, ele passa a andar em pé para andar mais longe, ele conseguia andar mais longe carregando mais peso,
e se protegendo ao mesmo tempo, né? E com o passar dos tempos, né, com o passar dos tempos, essas habilidades, por exemplo, das pedras, né, conforme ele já aprendeu, já desde a época dele ao Australopiteco, né, ele passa a ser então o hábilis. O hábilis porque quando você aprende uma coisa, por exemplo, a utilização de uma ferramenta, ela vai passando de geração a geração. Então ela chega até o Homo habilis com a habilidade de fazer ferramentas, ele já chega então, ele vai aprimorar por causa do seu cérebro, que já vai estar um pouco maior do que era antes, né? Então ali ele já vai ter a sabedoria de como fazer as ferramentas, né? Que aí passa a ser então o Homo habilis. O Homo habilis, o que tem a capacidade de fazer as ferramentas, né? Então, mesmo assim, gente, é preciso então, ele está ainda se desenvolvendo mais, né? Vai se desenvolver mais. É nesse momento que ele cria a lança, é nesse momento que ele aprende a costurar, a cozinhar, né? A fazer as roupas, né? Porque quando ele é hábilis com as habilidades, ele aprende o poder do fogo, né? E ele aprendendo o poder do fogo, o fogo cozinhando, cozinhando a carne, a ingestão é melhor, né? E dessa forma o organismo se beneficiou melhor ainda, né? E ele continuou então a estar se desenvolvendo, né? A estar se desenvolvendo. Bom, na França, lá na França mesmo, foi encontrado dentro das cavernas, né? Ali na França, caverna de Lascaux, né? Lascaux, né? Essas cavernas, elas na verdade, elas são segmentos de várias cavernas dentro. Não é apenas uma, são várias cavernas, uma interligando a outra. Bom, dentro de uma dessas cavernas existia uma passagem. Nessa passagem, bem estreita, a pessoa passava com muita dificuldade. Foi encontrado então as pinturas rupestres, né? As pinturas rupestres de Lascaux, né? E essas pinturas rupestres, elas datam de média de 17 mil anos atrás, né? Dentro dessas cavernas existiam essas pinturas, e essas pinturas elas eram as pinturas que era para poder estar fazendo um tipo de um ritual para poder estar fazendo a caça, né? Estar fazendo estar caçando, né? Então, os Cro-Magnons, no caso, né? Vamos falar dos Cro-Magnons, né? Dos Cro-Magnons. Eles eram os que mais usavam esse tipo de ação. Por quê? Antes de fazer uma caçada, eles precisavam entrar nessa caverna, né, nesse lugar, acendiam então aquela fogueira e numa das paredes que tinha bastante fissura, quando eles estavam então sobre o poder alucinógeno da beladona, da baga da beladona, mas naquele espaço fechado ali com a fogueira ia ter pouco oxigênio, então eles ficavam alucinados. E com aquela alucinação deles ali, eles conseguiam enxergar nas paredes animais. E eles conseguiam fazer o quê? Eles riscavam com um carvão ou com a tinta que eles mesmos faziam, né? Que às vezes podia ter gordura de animais, folhas, né? Fezes, de tudo eles colocavam ali naquela tinta. Então eles conseguiam fazer as cores, né? E desenhar e reproduzir os animais que eles iriam caçar. Então isso é a pintura que eles usavam, a maneira como eles usavam aquela pintura. Então eles usavam aquelas pinturas para poder estar fazendo a caça, né? A caça. E eles, na verdade, eles eram pessoas bem resistentes. Só que antes, assim, pouco antes deles ainda, existiu uma outra variedade, né, de hominídeo também, né? Que é os Neandertais. Neandertais, eles já são mais puxados, porque os Cro-Magnos, no caso, os Cro-Magnos são mais o Homo sapiens, né? Agora, os Neandertais, eles já são os habilis, né? Eles já são mais puxados para o habilis. Ele está no meio dessa transição. Por quê? Porque eles eram um pouco mais rústicos,
Eles viviam ali na região da Europa, né? Naquela região da Europa. E ali eles eram bastante resistentes ao frio, né? A massa cefálica deles eram bem menos, bem pouca, né? Eles não tinham esse ritual, porém eles descobriram o fogo, né? Mas só que eles também, para usar a caça, para poder usar a caça, como assim, eles simplesmente iam à própria sorte. Eles não faziam aquele ritual que os cromagnos faziam, né? Eles não, eles iam à própria sorte. Andavam quilômetros e quilômetros, né, até encontrar a caça desejada. Ou melhor, qualquer caça que aparecesse, para eles já era o suficiente, né? Eles eram pessoas social, né, que eles viviam apenas no grupo dele. Grupos de fora era considerado inimigo, como qualquer país, como qualquer daquela época, né? Qualquer tribo daquela época, uma contra a outra já seria inimigo já, né? Não sabe se eles eram hostis ao extremo, né? Ao ponto de devorar uns aos outros, né? Mas sabe que eles fizeram muita contribuição para que os homens sapiens sapiens tem hoje. Por exemplo, se suponhamos que um de nós chega a se perder numa mata, né? Chega a se perder numa mata, no meio dessa mata você consiga viver, mas que você não tem uma ferramenta, não tem uma faca, não tem um facão, não tem um serrote, não tem nada, né? Nada, mas você tem as naturezas, então automaticamente você vai ter que voltar à idade do Homo habilis para você poder fazer algo. Você vai ter que fazer alguma ferramenta, e essa ferramenta você vai usar madeira, pedra e casca de árvore. Você vai fazer um machado, você vai fazer um facão, você vai fazer uma arma, assim como eles faziam. E é dessa forma. Então tudo aquilo que já foi aprendido durante esses milhões de anos, ainda se encontra no nosso interior. Ainda se encontra, ainda na nossa cabeça. Basta você deixar se desenvolver. Então, o Homo habilis, ele sempre vai estar presente no ser humano, que seja o Homo sapiens ou que seja o Homo sapiens sapiens, né? Bom, então, os Neandertais, eles eram desse jeito. Eles eram pessoas rústicas, né? Eles eram pessoas rústicas, caçadores, né? Com muita sabedoria, descobriram muitas coisas entre o fogo, né? O fogo, a maneira fácil de talhar a pedra, a madeira, o tipo de pedra. Porém, quando eles se encontraram ali na era glacial, quando eles se encontraram, então, no caso com os Cro-Magnon, deixaram de existir, né? Os Cro-Magnon assumiram a frente. Os Cro-Magnon já seria mais um tipo de homem sapiens, né? Que é um antes de nós. E os Cro-Magnon, no caso, eles fizeram uma descoberta muito, muito grande. Por exemplo, nas caçadas deles, eles gostavam muito de caçar os megalocervos, por exemplo, né? Mas os megalocervos viviam nas margens de córrego, nas margens de cachoeira, né? E os Cro-Magnon, eles aprenderam que o fogo era uma arma, né? Então eles faziam aquela arma para poder estar caçando. Mas o que acontecia? Quando eles chegavam perto das cachoeiras, aquilo dali apagava, né? Eles acuaram, por exemplo, um bando de megalocervo, né? E quando eles acuaram aqueles animais, as tochas se apagaram, ou seja, os animais ainda prejudicaram eles. Bom, acidentalmente eles descobriram a resina do pinheiro, ou a resina do pinus, né? Da madeira de pinus. Aquela resina, ela embebecida numa tocha, ela fazia com que o fogo permanecesse aceso até mesmo debaixo d'água, né? A resina do pinheiro seria aquela madeira que é feito o forro das casas, né? É uma madeira branca que tem muito nos Estados Unidos, aqui também tem bastante, né, no Brasil. Então essa madeira, ela tem um nó, naquele nó, se você encostar no nariz, você vai sentir que ela tem um odor bem agradável. Aquele odor ali, no caso, seria a base da água rasa. E é justamente isso aí que eles usaram, então, para poder estar firmando o fogo das tochas, né? E eles usaram aquele fogo daquela tocha ali para poder estar, então, fazendo as suas caçadas. Então, eles foram muito
beneficiado então por esses novos inventos, né? Por novos inventos. Então isso aí continuou ainda por muitos milhões de anos, esse desenvolvimento, ou melhor, por muitos milhares de anos, continuou então esse desenvolvimento, aprendendo cada passo, por tudo aquilo que eles aprendiam, eles compartilhavam entre eles, né? E isto veio acontecendo até mesmo 4.000 anos antes de Cristo, né? Foi aonde deu início então a escrita, porque ali os homens começaram então a estar saindo, fazendo as suas migrações, né? Fazendo as suas migrações, e nessas migrações foi atuando na pele do ser humano. Alguns, né, são negros, no caso como os africanos, por causa da grande quantidade de sol. Outros da pele bem clara, como os europeus, né? Outros da pele amarela, no caso, mais os asiáticos, né? Que além da pele, a característica dos olhos também, né? Então, a Terra, no caso, ela foi, a cada lugar onde se encontravam as pessoas, diferente, né? Ela tem característica própria, né? Mas todas elas, observa que todas elas têm compatibilidade, né? Todo ser humano, porque significa que todos os seres humanos vieram de um princípio único, né? Apenas vieram de um grupo pequeno, de um só, ou que seja de dois, ou que seja de quatro, ou que seja de seis, mas que veio daquele grupo, porque todos têm compatibilidade, né? Qualquer, assim, um africano, ele tem compatibilidade com a japonesa, ou com um asiático qualquer, assim como o asiático tem compatibilidade com o brasileiro ou com os europeus. Então todos são seres humanos, têm um princípio só, né? Tem uma origem só, única, né? Então esse aí, até nesse ponto aí, então nós chegamos até o Homo sapiens, né? Que foi os últimos, né? A partir dali então passou a ser o Homo sapiens sapiens, que aí já somos nós, né? A partir da história. A história parte ali então de 4.000 anos antes de Cristo, foi aonde que surge a escrita, né? Ali nós estamos falando desde a escrita cuneiforme, né? A escrita cuneiforme, ela é uma das primeiras, ela é a primeira, na verdade, né? E dali para cá então passa a ser contado como história, beleza? Então, gente, fica aí então. Isso que nós conversamos até agora é Sociedade Ágrafa, ou Sociedade Ágrafa é uma história que é escrita através dos fósseis, né? Ela nunca vai em choque com a Bíblia, porque a Bíblia é criação e nós estamos falando de evolução, né? De evolução. Beleza, então, gente? Um abraço, obrigado por você ter ficado comigo até agora, né? E a gente volta a se ver no próximo vídeo, então. Beleza? E se você gostou do vídeo, dá um like, né? E se inscreve no canal para poder estar ajudando. Beleza, então? Um abraço e até mais.